Vencendo a ansiedade pela palavra de Deus. Vivemos em um tempo marcado pela velocidade, pela pressão e pela constante sensação de que precisamos dar conta de tudo. A ansiedade se tornou quase um companheiro de jornada para muitas pessoas, até mesmo para os cristãos. O coração aperta, os pensamentos se aceleram, o sono desaparece e a paz parece inalcançável. Mas, ao contrário do que o mundo oferece, soluções passageiras, distrações ou paliativos, a palavra de Deus nos apresenta um caminho verdadeiro, profundo e duradouro para vencermos a ansiedade. O caminho da fé, da confiança e da intimidade com o Senhor. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma reação natural do corpo frente a situações de perigo, incerteza ou pressão. Porém, quando ela se torna constante e descontrolada, afeta diretamente nossa saúde física, emocional e espiritual. A Bíblia, muito antes da psicologia moderna, já abordava esse tema de maneira profunda. Em Provérbios 12:25 está escrito: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Veja que a própria palavra reconhece que a ansiedade pode abater o coração. Não há pecado em reconhecer que você está ansioso. O problema não está em sentir, mas em permitir que esse sentimento tome conta do seu coração e te paralise. E conforme o versículo nos mostra, a boa palavra, e não qualquer palavra, mas a palavra de Deus, é o remédio para o coração ansioso. Jesus e a ansiedade. No Sermão do Monte, Jesus nos deixou um ensino poderoso sobre como lidar com a ansiedade. Em Mateus 6:25-34, ele nos chama a atenção para uma vida de confiança plena em Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Wade Carlson. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Jesus não minimiza as necessidades humanas. Ele sabe que precisamos de comida, vestuário e segurança. Mas ele nos convida a olhar para o cuidado de Deus com a criação e perceber que se o Pai cuida até das aves e dos lírios do campo, quanto mais cuidará de nós, seus filhos amados. A ansiedade nasce quando tiramos os olhos de Deus e os fixamos nas circunstâncias. Por isso, Jesus conclui esse trecho com um conselho prático e libertador. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. A chave para vencer a ansiedade está em ajustar as prioridades do coração. Quando buscamos a Deus em primeiro lugar, confiamos que Ele cuidará de tudo mais. Promessas que acalmam o coração. A palavra de Deus está repleta de promessas que servem como âncoras em meio às tempestades da vida. Quando a ansiedade tenta nos dominar, precisamos responder com fé, lembrando quem Deus é e o que Ele prometeu. 1. Deus está conosco. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Essa é uma das promessas mais poderosas contra a ansiedade. Deus está presente. Não estamos sozinhos em nossas lutas. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, caminha conosco. Ele fortalece, ajuda e sustenta. 2. Deus nos dá paz verdadeira. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. A paz de Cristo é diferente da paz do mundo. Não depende de circunstâncias favoráveis, mas da presença de Deus no coração. Essa paz guarda a mente e o coração, mesmo nos dias mais difíceis. 3. Deus tem cuidado de nós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Esse versículo é um convite a uma entrega sincera. A ansiedade nos sobrecarrega,
Mas, quando a lançamos aos pés de Cristo, reconhecemos que não precisamos carregar tudo sozinhos. Ele se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. Práticas espirituais para vencer a ansiedade. Vencer a ansiedade é um processo que envolve a renovação da mente pela palavra de Deus, Romanos 12, 2, e o cultivo de hábitos espirituais que fortalecem nossa fé. Abaixo, algumas práticas essenciais. 1. Meditação na palavra. A meditação bíblica não é apenas leitura rápida de versículos, mas um mergulho profundo nas Escrituras, permitindo que a verdade de Deus transforme o coração. Salmo 1, 2, 3 diz que o homem que medita na lei do Senhor será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Separe um tempo diário para meditar nas promessas de Deus. Marque versículos que falem diretamente ao seu coração. Escreva-os, decore-os. Deixe que a palavra habite em você ricamente. Colossenses 3:16. 2. Oração sincera. A oração é o canal pelo qual descarregamos nossas aflições e recebemos paz. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Observe que há uma promessa condicionada à oração. A paz que excede o entendimento será liberada sobre aquele que ora com fé. A ansiedade perde força quando oramos e entregamos tudo nas mãos de Deus. 3. Louvor e adoração. O louvor nos leva a contemplar quem Deus é. Quando louvamos, mudamos o foco dos nossos problemas para o nosso Salvador. Em momentos de ansiedade, cante louvores, mesmo que a vontade seja chorar. O louvor liberta a alma do peso do medo. Paulo e Silas, mesmo presos e injustiçados, cantaram hinos a Deus à meia-noite. Atos 16, 25. Resultado: as correntes se quebraram. O louvor abre portas, quebra cadeias e traz libertação. 4. Comunhão com outros cristãos. Não fomos criados para viver sozinhos. A comunhão fortalece, encoraja e renova. Compartilhe suas lutas com irmãos maduros na fé, busque conselhos e ore junto com eles. O apoio mútuo é uma ferramenta poderosa contra o desânimo e a ansiedade. Confiar é um ato diário. Confiar em Deus não é algo automático. É uma escolha que precisa ser feita todos os dias. Quando acordamos e o medo tenta nos dominar, podemos dizer: Senhor, eu confio em Ti. Hoje eu lanço sobre Ti minhas ansiedades. Confiar é abrir mão do controle e descansar no cuidado de Deus. É lembrar que Ele vê além do que vemos, sabe além do que sabemos e pode além do que podemos. Lembre-se, Deus não nos prometeu ausência de lutas, mas presença constante. E sua presença é suficiente para nos sustentar. Conclusão: a vitória é possível. Vencer a ansiedade pela palavra de Deus é um processo que exige fé, disciplina espiritual e entrega diária. Não se trata de ignorar os sentimentos, mas de redirecioná-los ao Senhor. É escolher confiar em vez de temer. É declarar, como o salmista: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei. Salmo 56, 11. Se você tem enfrentado momentos de ansiedade, saiba que há esperança. A palavra de Deus é viva, eficaz e tem poder para transformar o coração mais aflito. Não desista, não se entregue ao desespero. Deus está contigo. Ele te vê, te escuta e cuida de você. Tome hoje a decisão de mergulhar nas promessas do Senhor. Alimente-se da fé, fortaleça-se na verdade, porque aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Filipenses 1:6. E acima de tudo, lembre-se: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Essa não é apenas uma frase bonita,
é a mais poderosa declaração de confiança. Se o Senhor é o seu pastor, Ele está cuidando de você, mesmo nos vales mais sombrios. Com Ele, a ansiedade perde sua força. Com Ele, você pode vencer.